tudo, acredita? Que fica um barulhinho pequeno. Pô, pra mim faz. Acho que chega a doer. Então, fixei. Deixa assim? Ah, não. Tá. Cadê? Era pra estar gravando? Não, Mas tá aqui tá gravando. parecendo que está gravando. Tá gravando. Show. Então, na hora que vocês quiserem. Por mim, pode ir. Posso começar, Geise? Sim. Gente, boa noite. Eu vou... Pode falar. Não, Geise, pode começar, por favor. Isso, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Hoje a nossa apresentadora vai ser a Laís. Aqui está o Instagram dela, depois vocês não esqueçam de passar lá no Instagram dela e seguir, por favor. Vou falar aqui um pouquinho da trajetória da Laís para vocês, tá bom? A Laís, ela é psicóloga formada pela UF. Ela tem experiência em avaliação neuropsicológica pelo CEAMP e em atendimento clínico supervisionado na clínica Psi para a Vida, além também da atuação acadêmica em grupos de estudo e liga acadêmica e ministração de aula. Para além disso, a Laís. A Laís também tem formação em TCC pela Fratelli e em PBE Instituto INPBE. E é isso, Laís, fica à vontade. Seja muito bem-vinda. E é isso, gente. Obrigada, adorei a apresentação. Gente, bom, boa noite. É um prazer estar aqui, né, a convite do Thor, para falar sobre um tema que eu gosto muito, apesar de não ter tanto domínio assim como eu gostaria. Como vocês viram, eu não tenho uma especialidade em DBT. Eu sou uma curiosa mesmo, pretendo ter, né, no ano que vem. E, enfim, vir hoje aqui trazer esse tema, que é dialética na DBT, é bem desafiador, porque eu acho que era a parte mais difícil de entender a DBT no início, era sobre o que era dialética. Meu Deus, o que é isso? Eu não conseguia muito entender, assim. Aí eu fui procurar sobre a dialética e tal. O próprio livro da Marcia vai ensinando, mas era a parte que eu tinha mais dúvida. Então, assim, é um conceito que ele parece ser difícil, né, à primeira vista, e a minha intenção aqui é trazer isso de forma clara, mais acessível, para que vocês saiam com a compreensão maior sobre o assunto, né? Selecionei as partes desse tema que eram mais importantes, e, enfim, eu acho que a ideia aqui não é esgotar o conteúdo, né? Mas despertar a curiosidade, trazer também, fiquem à vontade para falar o que vocês acham, para pontuar, para trazer também se eu falar algo errado sobre, ou se não ficar tão claro, podem trazer também, tá? Então, é isso, assim, eu quero que desperte a curiosidade de vocês para inspiração mesmo e vontade de se aprofundar mais na DBT, porque como a gente estava falando aqui no inicinho, a DBT é uma abordagem muito completa. Com certeza, ela vai ajudar a vocês na prática clínica. Eu aplico bastante DBT, embora, né, não consiga aplicar ela como um todo, que é muito difícil, eu consigo pegar partes, assim, muito importantes que eu vejo que, assim, sem ela, a minha prática clínica não seria tão bacana, assim, né? Eu espero que seja bacana para os meus pacientes. Mas, enfim, é isso. Eu queria falar que eu estou um pouquinho nervosa, mas eu vou com esse nervosismo mesmo, faz parte, né? E é isso, assim, eu coloquei um índice aqui, vou falar mais sobre a dialética, né, por que a DBT, ela traz essa ideia de dialética, vou falar sobre os princípios dela, sobre essa questão de aceitação e mudança, que é o dilema central da DBT, como que ela é aplicada na prática clínica, vou tentar trazer um caso clínico e discutir com vocês,
E é isso, e trouxe também as referências dos livros que eu tirei, o que eu vou trazer hoje. Bom, trazendo uma introdução breve sobre o paradigma dialética, no modelo dialético da marcha, aceitação e mudança são processos interdependentes. Então, eles vão estar ali a todo momento. Todo momento a gente vai precisar fazer aceitação e mudança. Deixa eu ver o que a Priscila está falando. Tó, vou até perguntar uma coisa rapidinho. Vocês vão ler as perguntas agora, depois? Como que é aqui? Depois. A gente anota guarda. E depois, no final, a gente pergunta. Perfeito. Tá. Então, são processos interdependentes, né? São complementares e vão estar a todo momento ali, como a gente fala, uma marcha atrás, né? Que é a dança dialética. Né? Uma hora eu vou colocar um pouquinho de aceitação, outra hora um pouquinho de mudança, enfim. Então, em muitos momentos, a aceitação cria as condições necessárias para a mudança, em outros, a própria mudança vai favorecer maior aceitação da experiência. Deixa eu pensar no equilíbrio. Tá, então, a questão... Deixa eu abrir aqui, gente. Minha tela. Tá. Só que o foco da DBT é sempre o equilíbrio contínuo entre esses dois polos. Que a gente pensa assim, né? Como que eu vou aplicar aceitação e mudança? Porque são realmente opostos. Eu vou trazer aqui um pouquinho mais dessa ideia. Só que a aceitação, ela reduz a resistência e o sofrimento. E a mudança, ela vai ampliando a possibilidade de vida, vai fazendo com que o paciente, né, consiga alcançar uma vida que vale a pena ser vivida, a partir da mudança. Pode passar, então. Tá. Antes da gente falar da dialética dentro da DBT, de forma mais profunda, é importante a gente falar de onde que esse conceito vem, né? A dialética, ela é um conceito filosófico, e o significado dela foi mudando ao longo da história. A origem dela vem do grego, né? Dialéctica, significa algo como técnica de conversação mesmo. Então, desde o início, isso está como uma ideia de diálogo, de troca, de investigação, e não de respostas prontas. Então, a marcha, ela traz muito essa ideia de colaboração. É paciente e terapeuta juntos ali, né? Como se fosse uma investigação mesmo. Enfim. E aí, outros filósofos trazem essa ideia também, como Platão, Heráclito, Hegel, já falam sobre a dialética, cada um à sua maneira. Marx e Engels também utilizam esse conceito para pensar a realidade social. E, se não me engano, a marcha traz um pouquinho do Marx no livro dela, mostrando que a dialética que mais ela pegou assim, foi dele. Enfim, mas independentemente da época, a ideia central é sempre muito parecida, que a dialética é um modo de pensar a realidade a partir de contradições. Então, ela não vai eliminar esse conflito entre esses opostos, mas compreender qual é a verdade de cada lado e como que eu posso sintetizar isso. Tá fazendo sentido aí? Como que tá, gente? Tô falando muito rápido? Ok. Bom, por que a DBT é dialética, né? De onde que a marcha tirou a dialética? A DBT, ela não tem um desenvolvimento linear, né? Ela foi construindo. E é importante a gente ressaltar também que a marcha era uma paciente, né? Aos 17 anos, ela foi internada numa clínica psiquiátrica, e, se não me engano, é 17 anos mesmo. E ela, você sabe, Tom, certo?
Alguém aí sabe? Mas eu acho que 17 anos. Na época, ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, então ela passou por tratamentos bem agressivos. Ela usou eletroconvulsoterapia, uso de medicações pesadas, até a análise freudiana também. Tudo isso sem um sucesso real em aliviar o sofrimento que ela tinha. E ela fala, né, ela traz uma frase que ela estava no inferno e ela tinha feito uma promessa de que quando ela saísse dali, ela ia voltar e tirar outras pessoas dali. E essa tentativa de produzir a DBT, quando eu falo que ela não foi linear, é porque ela teve processos, né? Ela foi por tentativa e erro mesmo. A primeira tentativa foi na aplicação de protocolos comportamentais de mudança, que tinha essa ênfase bem na mudança, né? Aplicação de protocolos mais tradicionais, e era uma mudança direta. Isso levava para os pacientes uma sensação de invalidação. E eles se sentiam cada vez mais inadequados, né? Assim, era uma correção ao invés de acolhimento, porque a aceitação, ela gera esse acolhimento, né? Eu aceito o paciente como ele é. Enfim, e não tinha isso. Quando ela tentava aplicar nessa primeira tentativa, né, que tinha essa ênfase na mudança. E, enfim, então, esses pacientes, eles não toleravam aquele desconforto de estar sempre sendo corrigidos e mudavam de foco o tempo todo, então, que ela viu que aquilo não estava funcionando. Aí ela partiu para a tentativa 2, tá? Ela foi lá para o outro polo. Então, vamos ir na aceitação. Então, a ênfase dela foi na aceitação. Ela deixou a mudança de lado, focou apenas em aceitação, em validar, e ela tinha muita influência do Carl Rogers, né? Que é centrada na pessoa. Ele traz muito isso. Tem até um livro, Tornar-se Pessoa, que ele fala muito sobre isso. Então, eu até lendo ele complementa a visão da Marcia. Eu falo, nossa, ela realmente bebeu disso aqui, né? Dessa fonte aqui. Só que o que acontecia? Os pacientes ali se sentiam abandonados na dor. Tipo assim, vou aceitar o que é, né? Vou validar, mas e aí? Eu não faço nada? Não tem nada para eu fazer para mudar? O que eu faço? Não despertava tanta esperança para aquele paciente. Parecia que ele ficava estagnado. Então, aquela aceitação meio que gerava estagnação. Então, os pacientes não melhoravam, sentia que aquele sofrimento era aceito, mas não tinha nenhuma ajuda ativa para mudar aquilo. E aí, ela falou, tá, bora lá, é tentativa e erro, vamos para a tentativa 3. A tentativa 3, ela trouxe esse equilíbrio, que é a dialética, é a aceitação e mudança. Ela pegou as duas coisas, os dois polos que ela trouxe. O primeiro, né, ali, da tentativa 1, que foi da mudança, e o segundo da tentativa 2, que é de aceitação. Ela integrou esses dois. E ela fez o que a gente chama de dança dialética, né? O resultado que ela percebeu foi que a mudança acontece depois que eu consigo validar a dor do meu paciente. Então, que aquela aceitação, aquela validação, abria espaço para transformação, que era aquilo, que é isso que a gente busca, né, na terapia. A gente busca a transformação do paciente, a gente busca a mudança do paciente. Só que ela não era possível só focando em mudança. Mudança, mudança, mudança. Eles se sentiam como se tivessem sido só corrigidos ao invés de serem acolhidos. Então, ela percebeu que esse acolhimento, essa validação, abria espaço para eles se transformarem. Então, esse é o movimento central da DBT, né? Validar, eu valido, ao mesmo tempo que eu transformo. Pode ir passar. Tá.
Então, a dialética da DBT é isso aí, né? Equilíbrio entre aceitação e mudança. E é um equilíbrio constante. É sempre essa busca, né? Isso significa que a gente não trabalha só aceitando tudo, nem só tentando mudar tudo o tempo inteiro. A ideia da DBT e da dialética é sustentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu aceito que estou me sentindo mal hoje, e aí entra a aceitação, né? Reconhecer essa emoção como ela é, sem julgamento. Só que, ao mesmo tempo, eu quero fazer algo para melhorar. E o que eu posso fazer? O que está dentro do meu alcance? Aqui entra a mudança. E é essa escolha ativa de agir de forma diferente, mas que é funcional, que pode ser funcional. Então, a síntese dialética seria exatamente isso. Eu posso acolher meu sentimento, posso acolher, eu posso aceitar isso que está aqui. E, ao mesmo tempo, escolher uma atitude que pode me ajudar a cuidar de mim. O que está no meu alcance ali. Então, a gente tenta ensinar o paciente que aceitar a dor não significa se conformar com o sofrimento. Eu não estou... enfim, é esse sofrimento e aí vai ficar sempre assim. Não é me conformar com isso. Mas buscar buscar essa mudança não significa que eu vou negar ou invalidar o que eu estou sentindo agora. Mas eu posso integrar essas duas. Tem feito sentido aí, gente? Ok. E aí, quando a gente fala em dialética na DBT, a gente está falando do que a Marcia chama de caminho do meio. Esse caminho do meio não é neutralidade e nem ficar em cima do muro, né? Mas é uma capacidade de não ficar nos polos também. Eu não preciso ficar em polos opostos. É a capacidade de equilibrar os dois ao mesmo tempo. Equilibrar a aceitação e a mudança. Eu não preciso ser aceitação ou mudança. E eu posso sustentar esses dois opostos sem precisar ir para os polos. E a DBT entra nesse trabalho, trabalhar no espaço entre esses extremos. Ela acontece ali, né? A gente trabalha com essa coexistência de opostos. O paciente ele pode estar sofrendo, mas ainda assim ele ser responsável pelas escolhas dele. Ele pode ter sido validado e ainda assim precisar ser desafiado, né? Então, por isso que a gente diz que a DBT ela busca essa síntese. Não é apagar um polo ou apagar outro, mas construir algo novo. A partir dessa tensão. O que a gente aprende entre essa tensão? E na prática clínica, a gente vai fazer isso o tempo todo. A gente valida a dor e coloca limite no paciente. A gente acolhe a emoção que ele está sentindo, a gente vê como que aquilo faz sentido, mas ao mesmo tempo a gente desafia o comportamento. A gente quer transformar esse paciente, né? E é sempre atuação nessa tensão, e não em eliminar ela, que a mudança, a transformação vai acontecer. Então, a DBT, ela é uma terapia do meio, ela não é dos polos. Pode passar, então. Eu coloquei a importância dela aqui, para enfatizar, que a DBT, ela parte da ideia de que o sofrimento ele se mantém quando a pessoa fica presa em posições rígidas. Posições rígidas é esses polos, né? Ou eu me aceito como sou, ou eu preciso mudar. Ou o outro tá errado, ou eu tô. Esse pensamento dicotômico. Ou eu controlo tudo, ou eu perco o controle. E a dialética, ela vem
para ir destravando as coisas também conforme vão aparecendo. E sempre, ou eu volto para mudança, ou eu volto para aceitação. Tem momentos que eu vou precisar aceitar mais, tem momentos que eu vou precisar motivar o meu paciente a mudar. Né? Tá. E aí a função dela é realmente tentar flexibilizar, né? Conforme as situações vão aparecendo, a gente consiga ir se movendo mesmo nessa dança dialética. Ou eu aceito, mentira, olha, eu falando errado. Aceito e mudo. Tá? Então, às vezes, volto mais para aceitação, às vezes mudo para mudança. E isso também tem a ver com o PBE, né? Que precisa da expertise do terapeuta, para saber quando que eu vou ali, quando que eu vou usar mais mudança, quando que eu vou usar mais aceitação. Enfim, pode passar, por favor. Aqui eu coloquei os objetivos centrais da dialética, né, para a gente ver na prática como que isso acontece, porque às vezes é difícil a gente acessar isso, ver como que a gente coloca isso na prática, né? Primeiro que é isso, ela ajuda a reduzir as polarizações cognitivas e emocionais. Em vez do paciente ficar preso naquelas distorções cognitivas de tudo ou nada, está certo ou está errado, a dialética, ela abre espaço para o I. Ele pode isso e aquilo. Não precisa ser isso ou aquilo. E como que eu vou integrar esses dois? Isso o terapeuta vai ajudando o paciente. Segunda coisa, que é um objetivo também, é que ela nos permite validar a experiência sem precisar reforçar comportamentos disfuncionais. E não é que a gente vai validar tudo, não. A gente vai validar o que pode ser validado. A gente vai entender ali como que aquilo faz sentido na vida do paciente. Porque faz sentido, né? Todo comportamento nosso tem uma função. Eu vou falar isso depois, um pouquinho que eu trouxe sobre validação, mas, enfim. Na DBT, a gente pode dizer coisas como: faz sentido você se sentir assim. E, ao mesmo tempo, esse comportamento está te machucando e precisa ser mudado. Então, percebe? Que eu valido, eu aceito aquilo, faz sentido ela se sentir desse jeito, ou ela fazer tal coisa, só que esse comportamento está sendo ruim, e ele precisa mudar. Ele não precisa mudar agora. Eu estou aceitando, estou observando ele. Mas em algum momento ele precisa mudar. E aqui eu uso o I, né? Eu não preciso validar isso e simplesmente não mudar. Eu posso validar, eu posso aceitar e eu posso mudar também. Terceiro ponto que eu trouxe aí foi a dialética, que a dialética ela cria esse movimento, que é a síntese. A síntese é o movimento. A síntese é o próprio movimento, né? Em vez de estagnação, que muitas pessoas acham que a aceitação traz. A lógica é aquela, né, de tese mais antítese produz uma síntese. Se a gente fica só na tese ou só na antítese, é aquela trava do tratamento. E aí que a dialética aparece. Quando eu falo que a dialética aparece no travamento das sessões, parece que não está mudando e tal. Eu preciso dessa dialética. Eu preciso trazer, eu aceito você como você é, mas ainda assim a gente pode mudar. A gente vai juntos mudar. A gente vai percorrer a vida que vale a pena ser vivida. Então, a síntese é o que permite o paciente avançar. O quarto ponto é ajudar o paciente a tolerar paradoxos da vida. Então, a dialética na DBT, ela ajuda nisso. Por quê? Eu sinto dor e ainda assim eu posso seguir em frente. Por exemplo, outro paradoxo que às vezes o paciente traz é,
de eu amo muito alguém e não consigo colocar limites nessa relação. Não, eu posso amar alguém e preciso colocar limites. Até para essa relação funcionar. Enfim, é aceitar quem você é ao mesmo tempo que você quer mudar. Isso é o paradoxo. Eu aceito quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu quero mudar. Tem coisas para mudar. E por fim, tudo isso vai sustentar a aliança terapêutica. Porque o paciente, ele percebe que ele não está entrando ali, está sendo julgado, nem abandonado. Eu não estou recriando um ambiente invalidante, que a teoria biosocial traz, né? Que isso reforça o paciente com muita instabilidade emocional. Não, eu estou aceitando esse paciente do jeito que ele é. Eu não estou aqui julgando ele. Só que, e eu estou acolhendo. Ele percebe isso. Se eu estou fazendo a dialética bem feita, ele vai perceber que eu estou acolhendo ele. Mas, ao mesmo tempo, eu estou incitando nele esperança. Então, você pode ser assim, tudo bem, esse é o seu cenário hoje, mas você, ainda assim você pode mudar. Tá fazendo sentido aí, gente? Pode passar, tá. Ok. Então, a dialética na DBT, ela pretende aumentar a flexibilidade psicológica, reduzir comportamentos extremos, opostos, desenvolver um pensamento mais complexo porque eu estou trazendo a verdade de dois opostos, então aquilo fica mais complexo, fica melhor, fica mais importante. Eu estou integrando emoção e razão. Eu estou promovendo uma aceitação ativa. Eu aceito, mas ao mesmo tempo eu estou mudando. Tá, pode passar. Aqui é mais do mesmo, assim, coloquei que a dialética é isso, equilibrar opostos, né? Sustentar esses paradoxos, é uma forma de sustentar esses dois paradoxos mesmo, né? Ela traz uma metáfora, deixa eu ver se eu vou conseguir trazer aqui, que é da gangorra, que é como se tivesse o paciente e o terapeuta, um de um lado, outro no outro, né? E a gangorra, assim, aí cada hora um vai defender o seu ponto, eu vou defender o meu, enfim. E aí, o que a gente está tentando trabalhar é para esse caminho do meio, para ficar assim. Então, é tentar equilibrar esses dois opostos. E aí, depois que conseguir sustentar esse, ir para o próximo, né? Porque a gente trabalha na DBT em níveis, em hierarquia de... O tratamento é hierárquico, né? Quer falar, Tom? Não. Mas, enfim, é sustentar os paradoxos e trabalhar, e sempre lembrar que a dialética, ela traz essa ideia de trabalhar com o e não com o ou. Não precisa ser isso ou aquilo. Pode ser isso e aquilo. E ela acontece na validação. Ela acontece na estratégia de modificação comportamental. Eu valido ao mesmo tempo que eu estou mostrando para o paciente que ele pode mudar. Ok. E aí ela traz, eu trouxe aqui esse exemplo das fichas, né, que vem no manual, que são, não sei como se vocês mostraram o manual do paciente, mas o manual do paciente traz todas as fichas para como você pode entender melhor a DBT e como que você pode aplicar ela na sua vida, né? E é uma forma também de plano de ação para o paciente. Então, é estender a terapia, né, além dos 50 minutos. É uma forma de trazer aquilo mais claro para o paciente e fazer com que ele faça ali os planos de ação. Pode passar, por favor. Eu coloquei aqui alguns exemplos de dialética. Você pode querer mudar e estar fazendo o máximo que pode, e mesmo assim precisar fazer mais. Tentar com mais afim e estar mais motivado a mudar.
Você pode ser dural e gentil. Você pode ser independente e também querer ajuda. Você pode permitir que a outra pessoa seja independente e também lhe dar ajuda. Você pode compartilhar algumas coisas com os outros e também manter algumas coisas privadas. Isso aqui, esse exemplo, eu tirei lá do manual do paciente da DBT. Tem vários exemplos. Pode passar. Ótimo. Agora, a gente entra no conceito central da DBT. Porque não tem mudança sem validação, sem aceitação. Né? A aceitação, ela entra nesse lugar de validar. E validar, como eu disse antes, não é concordar com tudo que o paciente faz. Nem dizer que está certo. Né? Porque você pode reforçar uma coisa que não é legal de reforçar. Não vai ser saudável para o paciente reforçar. Mas validar é encontrar o cerne da verdade na experiência daquela pessoa. Quando a gente valida, a gente reconhece que emoções, que pensamentos, que comportamentos, eles não surgem do nada. Tem um porquê deles estarem ali. E quando a gente vai entendendo o porquê disso, a gente consegue se conectar mais com o paciente, então a gente consegue fortalecer a aliança terapêutica, né? Ele se sente entendido, ele se sente compreendido. É a empatia ali também, né? E, enfim, quando a gente entende o porquê daquilo, aquela resposta emocional passa a ser mais compreensível. E veja, é compreensível dentro daquele contexto do paciente, mesmo que seja disfuncional. Então, é compreensível mesmo que seja disfuncional. Então, eu valido mesmo que eu mostre para ele, olha, isso não está sendo funcional. E a gente mostra isso a partir de, por exemplo, uma estratégia que é a cadeia, né, de comportamentos. A cadeia funcional de comportamentos. A gente vai mostrando a funcionalidade daquele comportamento, como que aquilo está sendo disfuncional e trazendo outras opções para ele. Tá. Então, na prática clínica, isso significa checar os fatos da situação, reconhecer o que está fazendo sentido naquele contexto e conseguir passar isso para o paciente, comunicar esse entendimento emocional para o paciente. E por que isso é tão importante? Porque fortalece muito o vínculo, né, do terapeuta e do paciente. Porque vai reduzir a defesa. A gente não está apontando só os comportamentos ruins e falando o que ele deve mudar. Não, a gente não está fazendo isso. Então, a gente está validando, isso faz sentido, tá vendo? Ainda que seja disfuncional, faz sentido. Então, essa validação, ela reduz a defesa, aumentando o vínculo, e ali é que cria o espaço para mudança. Sem validação, não existe solução de problemas. Não existe intimidade terapêutica. Não existe. E não tem apoio real. Porque eu estou, né, gerando invalidação. A invalidação, ela machuca. A invalidação, ela coloca o paciente na defensiva. E reforça a vergonha. Reforça esse sentimento de inadequação. Aumenta a reatividade emocional de pacientes que já apresentam isso e que vivem em um ambiente desse. Né? E costuma intensificar exatamente o comportamento que a gente quer mudar. Né? Então, a validação é central na DBT, é central na dialética. É central em qualquer prática clínica, né, gente? Pode passar. Por isso que eu falo, não tem como a gente não aplicar a DBT. A DBT, ela traz tudo muito bonitinho, tudo muito fechado, assim. Enfim. Agora aqui, a gente vai entrar nos princípios que sustentam esse paradigma da DBT. Esse paradigma dialético da DBT. O primeiro que ele traz é opostos e síntese, né? Ele vai trazer esses três, opostos e síntese, pensamento sistêmico e fluxo. A questão da impermanência, né? De mudança o tempo todo.
E aí eu vou tentar explicar cada um. A Marcia, ela traz exatamente assim, né? Esses princípios do paradigma dialético como esses 3 princípios principais aí. Enfim. Opostos e síntese. É que a gente, né, parte desse pressuposto de que raramente existe um lado certo. Eu tenho 2 polos que parecem contraditórios. É a tese e a antítese, só que os 2 carregam verdades ali, carregam algo de válido. Então, eu vou trazer o que é válido de cada um. Vou integrar esses 2. E percebem, como eu falei lá, né, é uma tarefa difícil. É investigação mesmo, é junto, precisa do paciente, do terapeuta ali o tempo todo. E é isso, né? O trabalho clínico não é escolher um lado, mas identificar o que tem de verdadeiro de cada um e vai construir a síntese que vai ter esses 2. E ela entende que é ali que a mudança acontece. No segundo, é o pensamento sistêmico, que tudo influencia tudo. Cada partezinha afeta o todo. Então, isso te deixa muito mais flexível também, para onde que você vai atuar. Se você tem uma conceitualização bem feita, perfeito. Você consegue ali tentar, você pode atuar num pensamento, no nível, né, cognitivo, no nível comportamental. Você vai conseguir com aceitação, com mudança, enfim. A cadeia, né, de comportamentos, a cadeia funcional de comportamento, também traz isso como parte muito desse pensamento sistêmico. Tudo está influenciando tudo. Você muda uma coisa, você vai estar afetando outra. Né? Então, uma mudança em um comportamento, em uma emoção, em um padrão de relação, impacta o sistema inteiro da vida da pessoa. Às vezes a gente acha que, não estou mudando, isso aqui não vai ter efeito. Tem. E se não teve efeito nesse, vamos partir para a próxima. Vamos tentar outra coisa. Não tem nada dado para gente. A DBT, ela é a prova viva disso, né? A marcha foi por tentativa e erro. Isso aqui não deu certo. E por que a gente acha que a gente tem que dar certo com o paciente assim de cara? A gente não vai errar. A gente vai errar. Por isso que existe também a supervisão. A supervisão vai escancarando isso, né? E assim, é indispensável. Então, assim, na DBT a gente nunca vai olhar uma coisa isolada. A gente entende contexto, a gente entende as relações, as contingências, e como cada parte está afetando o todo. E se eu mexer em uma partezinha, vou afetar o todo, sim. E outra coisa que é muito importante é o fluxo. A mudança é a única constante. A única coisa que vai sempre acontecer é a mudança. E em pacientes, né, que a gente precisa aplicar DBT, são pacientes mais complexos. Paciente que está ali muito tempo tentando, muito sério, tem muita instabilidade emocional. Então, não vai ser fácil esse tratamento. E por isso que o terapeuta, ele tem não é a supervisão, não sei, esqueci como é que ela traz, com os outros terapeutas, é uma parte fundamental ali, lembra? Eu não lembro o nome exatamente também, mas tipo assim, eu entendo, é para o terapeuta também não ter burnout, é um apoio para os terapeutas. Exatamente. Esse é como se fosse a supervisão mesmo, né? A gente vai para a supervisão e fala, não está mudando, não tem nada mudando, estou fazendo isso e aquilo, não está mudando. E a gente sempre está mudando. Sempre. A mudança é a única constante. A gente pode achar que a gente não está mudando a vida do paciente. A gente está. Se a gente estiver com a conceitualização bem feita, tentando aceitação, tentando, né, com prática, com estratégia de mudança, a gente está mudando. Né? E o tempo todo o paciente está mudando. Cada momento é novo, a própria realidade muda a cada instante. Consultoria entre pares.
Exatamente. Isso é fundamental na clínica, porque ajuda tanto o terapeuta quanto o paciente a lembrar que nada, nenhuma emoção, nenhuma crise, nada é permanente. Tudo está em fluxo. Então, a mudança é sempre possível. Bom, esses são os 3 princípios básicos da dialética, que vai fundamentar tudo, né? Agora que a gente já entendeu o que é dialética, espero que vocês tenham entendido, e quais são esses princípios que sustentam a dialética, eu vou falar um pouquinho das estratégias dialéticas usadas na clínica da DBT. Essas estratégias, né, paradoxo, metáfora, advogado-diabo, expandir, ativar a mente sábia, fazer dos limões uma limonada e avaliação dialética, são ferramentas práticas que a gente vai usar para sair de posições rígidas. São pacientes, esses pacientes que chegam, né, para a gente, geralmente, são pacientes muito rígidos. Então, o que a gente quer é reduzir essas polarizações. Ajudar o paciente a fazer essa síntese mesmo. Que essa síntese ela vai ser mais funcional para ele. É ali que vai ter transformação. E a ideia aqui não é aplicar tudo ao mesmo tempo. Eu vou escolher, cada momento da terapia, qual que é a estratégia que vai ajudar a destravar o processo. E aí, isso, novamente, né, é um pilar da PBE, que é a expertise clínica. A gente não pode pegar essas técnicas e aplicar por aplicar. Não, isso aqui achei legal, não. Eu preciso ter expertise clínica para saber quando que isso aqui vai funcionar, quando que isso aqui vai ser bom, né? Para não piorar o processo. E para conseguir o que eu quero, que é destravar o processo. Então, essas são as estratégias dialéticas que a gente usa, né? Que a Marcia traz, de forma geral. Trouxe para vocês terem uma visão do conjunto. E aí, vou entrar com elas, vou entrar de forma mais calma, né, em cada uma. E trazendo um exemplo clínico para poder facilitar mesmo a compreensão de vocês. Mas todas elas têm um objetivo central, que é manter o equilíbrio entre aceitação e mudança. Sem que eu caia na invalidação da mudança e nem na estagnação que a aceitação pode trazer. Elas precisam estar andando lado a lado. Bom, a avaliação dialética, ela é uma forma de olhar para o comportamento, tentando entender para que ele serve. O que está acontecendo? Qual é a função desse comportamento? Na DBT, a gente não começa perguntando o que isso é errado. Mas qual é a função disso aí? Então, a gente vai analisar, né, a função do comportamento, os benefícios de curto prazo, os custos de longo prazo. Eu vou mostrar isso para o paciente. Por que ele está resolvendo naquele momento? Porque ele está resolvendo algo. O que ele está resolvendo? Qual que é a função disso? Só que eu vou mostrar também o custo a longo prazo. O preço que a pessoa paga depois. Né? Muita cautela, gente. Tudo isso tem que ser usado com muita cautela. Trouxe aí uma situação, o paciente se corta quando sente rejeição, enfim. A intervenção não é a gente falar, você precisa parar com isso está errado. Nossa, esse comportamento você precisa parar, isso está te machucando, isso está te prejudicando. Não, eu vou convidar o paciente a olhar os dois lados. Eu vou pedir que ele olhe junto comigo, né? O que a autolesão está resolvendo para você naquele momento? E aí vem a cadeia funcional de novo, né? Vou mostrar aqui. O que está acontecendo? Está aliviando o quê? Te protege do quê? Está resolvendo algo. E eu vou validar isso. Vou validar que ela está usando, não para reforçar.
E depois vem o outro lado da dialética, né? Mas o que isso te custa depois? No corpo, nas suas relações, na vergonha, que muitas vezes eles trazem isso, o sentimento depois é de vergonha, é de que não queria ter feito isso. E esses tipos de pergunta, né, vão criando consciência e percebem que vai reduzindo a polarização, ou pelo menos a tentativa nossa aqui de reduzir essa polarização, porque é ela, a Marta entende que é ela que vai abrir espaço para a síntese. Mantém a função aliviador, mas busca outras formas de fazer isso sem se machucar. Eu estou validando, mas eu vou mostrar para ela outras formas. Estão acompanhando? Ok. O próximo é penetrar o paradoxo. É também uma estratégia fundamental da DBT. Aqui, o objetivo não é resolver a contradição rapidamente. A gente não está para resolver isso rápido. A gente está para nomear ela. Então, primeiro, eu vou nomear esse paradoxo. E sustentar isso. Quando o terapeuta nomeia o paradoxo, ele ajuda o paciente a perceber que ele não está confuso. Porque geralmente é isso que os pacientes trazem, é confusão. Nossa, eu quero isso, mas eu quero parar de me cortar, mas eu não consigo. É como se só dependesse deles, assim, se fosse uma coisa fácil. Eles trazem essa confusão, né? Então, quando a gente vai nomear isso para o paciente, ele começa a perceber que ele não está confuso, ele não está quebrado. Ele está lidando com duas experiências que são verdadeiras ao mesmo tempo. Eu quero parar de me cortar, mas quando a dor vem, eu não consigo. Isso vai diminuindo também para o paciente a autocrítica. O paciente para de se acusar de ser incoerente, de ser fraco. E aumenta também a tolerância e a ambivalência. Essa capacidade de conseguir sustentar os opostos. De sustentar sentimentos opostos. Sem que eu precise agir impulsivamente para acabar com esse desconforto. É tolerar isso. Por exemplo, né, aí que eu trouxe, eu quero parar de me cortar, mas quando a dor vem eu não consigo. A intervenção dialética, ela não vai escolher um lado e descartar o outro. Eu vou reconhecer os dois. Então, ao mesmo tempo que você quer muito mudar e sente que agora não consegue, as duas coisas são verdadeiras. Quando esse paradoxo ele é validado, a tendência é que a emoção vai diminuir. E o paciente vai ficar mais disponível para pensar em outra alternativa. Eu vou conseguir propor para ele uma outra habilidade. Mas eu não posso propor uma habilidade sem diminuir essa tensão que ele está com ele mesmo. Porque não vai funcionar. Tá fazendo sentido aí, gente? Outra coisa que a Marcia traz muito são as metáforas. O uso das metáforas. É muito potente. Porque são pacientes muito racionais, que trazem uma racionalização excessiva. Então, quando o paciente está muito defensivo, muito preso ao por que isso é errado, por que eu deveria parar, a metáfora permite que o aprendizado, ele aconteça, torna esse aprendizado memorável, sem confronto direto. Diminui a resistência. Vai reduzindo também essa defensividade que ele traz, né? E o paciente, ele consegue levar aquela imagem com ele. E é uma forma até da gente conseguir, aquele observador externo, né?
Não, acho que não funciona tão bem. Mas é como se eu observasse de fora aquela situação. Não colocasse só para mim. Faz sentido aí, Tó? Tá. O paciente que luta contra emoções intensas. Ele traz essa ideia de eu preciso parar de sentir isso. Em vez de discutir com ele se isso é possível ou não, eu posso usar uma metáfora. Né? Ela traz a metáfora de é como se você estivesse lutando contra uma onda no mar. Quanto mais você luta, o que acontece? Mais você se cansa. Então, talvez o treino ali, a melhor forma de lidar com isso, não é parar a onda. Ela não vai parar, é aceitação radical. Mas aprender a atravessar ela. Então, eu estou te oferecendo... Então, ao mesmo tempo que eu aceito que não é possível fazer isso, eu te coloco uma outra forma de ver isso, né? Eu posso atravessar. E isso e a metáfora, ela ajuda o paciente a sair da luta com a emoção e se abrir para essa estratégia, né? De aceitar, de se regular, sem sentir que está sendo corrigido. Porque se você coloca um exemplo só dele, fica só ele ali, ele não vai conseguir aceitar, porque ele está tão imerso naquele mundo ali, e talvez quando você traz essa metáfora, fica mais claro. Então, a metáfora, ela ajuda muito, muito mesmo. Ela faz com que esse aprendizado seja memorável. Pode passar. Essa, eu tenho mais dificuldade, que é advogado do diabo. O advogado do diabo é uma estratégia que é usada para quebrar a rigidez e diminuir a oposição. É como se eu estivesse direcionando meu paciente para ir lá para o caminho do meio. Quero fazer esse paciente ir para o caminho do meio. Então, quando o paciente está muito fixado em uma posição extrema, confrontar diretamente pode aumentar a resistência. Então, na DBT, a gente faz o movimento oposto. Eu vou defender o extremo do paciente de forma intencional e estratégica. Então, aqui é algo que tem dificuldade de usar, que é algo difícil. Se você usa errado, já era. Enfim. E qual que é o efeito disso, né? O paciente vai se mover sozinho para o meio. Por exemplo, o paciente fala, eu preciso controlar tudo o tempo todo. Em vez de falar com ele assim, isso é impossível, a gente não consegue controlar tudo o tempo todo. A gente tem que... Vamos para a aceitação, a gente não consegue. Isso não é saudável. O terapeuta, ele vai ter uma outra atitude. Que até a Márcia fala de algumas atitudes mais irreverentes, né? Tá, mas talvez você nunca precise abrir mão desse controle. Ou talvez controlar tudo seja exatamente o que te mantém segura. E o paciente vai começar a questionar que você está validando exatamente aquilo que ele traz. Você está defendendo exatamente aquilo que ele traz. Isso está fazendo sentido? Eu tenho dificuldade de explicar essa. Se alguém quiser, tô... Não, tudo bem. Eu acho que o Jorge até brincou aqui no chat falando, né? Tipo, eu gosto de chamar essa técnica de cartão recusado do psicólogo. Porque aquela história de, como você falou, tem que ter muito cuidado para fazer, né? É você defender o extremo do paciente. Então, o paciente, ele... não sei, ele... não tô conseguindo pensar em um exemplo agora, mas é você... Tipo assim, o paciente já tá num extremo. Você jogar esse extremo lá para cima de uma forma tão absurda que mesmo o paciente pensa, peraí, também não é assim, sabe? Exatamente. Aí você meio que força ele a ir pro meio.
Mas, claro, demanda muita relação terapêutica, você não vai fazer isso na primeira sessão, né? Reforçar as crenças, imagina. Entendeu? Então, é Não um negócio dá. assim, que demanda calma, trabalho, você explicar depois, olha só, viu o que eu fiz? Viu o que aconteceu? Então, eu entrei na história do extremo e olha o que aconteceu, né? O que se produziu a partir daí. Então, é fazer com cuidado mesmo. Mas é engraçado. Eu tinha um outro exemplo. Deixa eu trazer aqui. Você tem outro exemplo aí, Thor? Se alguém tiver. Cara, pensando. Ah, gente, é porque agora pediram exemplo e aí eu dei um branco. Jorge, você consegue pensar em alguma coisa? Eu entendo que radicalizar algo que a pessoa consiga perceber claramente que a ideia radical é absurda. É, exatamente. Eu acho que é por aí mesmo, o Cris. Ah, não sei, vamos Não, um tentar pensar em alguma. exemplo de É, advogado do diabo, sim. cara, outro que é muito arriscado, mas Muito. como transtornos alimentares, tem um que é anorexia nervosa, tem crianças muito rígidas. Então, uma estratégia dialética de tacar para um lado absurdo poderia ser nesse sentido. Tipo, eu sou muito gorda, a pessoa pesa 40 quilos. Aí você trabalha que você deve ser gorda, só que... Enfim, eu vou tacar uma dúvida no chat para mais tarde. Mas esse pode ser um exemplo. Perfeito. Tipo, é isso. É você pegar o que é absurdo no discurso do paciente, engrandecer ainda mais para ele perceber que, não, peraí, não é por aí também, né? Não é isso. E aí, isso meio que força ele a ir pro meio termo, por assim dizer. Exatamente. Exatamente isso. Nessa parte aí, né, que eu trouxe. Eu preciso controlar tudo o tempo todo. Ele tem uma regra, né? Se eu não controlar tudo, vai acontecer o pior. Ou tudo pode desmoronar. O paciente está rígido, percebe? E aí, se a gente confronta direto, aumenta a rigidez. Porque está bem rígido. Ele tem uma crença, uma regra muito, muito forte aí, né? E aí, se a gente traz, por exemplo, talvez você está certo. Controlar tudo seja exatamente o que está te mantendo seguro. E abrir mão disso deve ser muito perigoso. Então, você está defendendo total o paciente, né? O extremo dele. E aí, ele vai flexibilizar de forma espontânea. Mas só que, ao mesmo tempo, eu fico muito exausta tentando controlar tudo. E, às vezes, eu controlo tanto que acaba afastando as pessoas. Então, ao invés de que eu traga isso para o paciente, ele vai me trazer. Só que é uma técnica muito difícil. Não acho fácil, nem de longe. E é isso, tem que ter muita relação terapêutica, tem que ter uma relação terapêutica muito fortalecida. Enfim, espero que tenha ficado mais claro para vocês. É importante sempre trazer que o advogado do diabo não é uma ironia, nem sarcasmo, né? É uma técnica que tem que ser muito cuidadosa para conseguir promover o que a gente quer, que é flexibilidade cognitiva, flexibilidade emocional, tirar ele do extremo. Mas se aplicada direitinho, ela tem uma potência muito grande de ajudar o paciente. Porque ele que chega, é o diálogo socrático, né? Me corrigem aí se eu estiver errado, mas eu me lembrei agora do diálogo socrático, que eu acho que é basicamente isso. Faz sentido aí, então? Esse é meu... Ok. A próxima é extensão. Extensão é para ampliar o horizonte do paciente, é ampliar o repertório daquele paciente, principalmente temporal, né? Principalmente porque a dor do momento é sempre a maior.
e a pessoa está muito tomada pela dor do momento, ela tende a enxergar apenas aquilo que quer ter um alívio imediato. Então, percebe que é uma realidade muito limitada ali, aquele momento atual. Só consigo pensar naquilo porque está doendo muito. Então, faz todo sentido que a pessoa fique muito focada naquilo, né? Só que essa estratégia da extensão ajuda a tornar mais visível custos que ficam ocultos ali no curto prazo e que aquilo vai acabar, aquilo vai passar. Então, por exemplo, o paciente diz, me cortar é a única coisa que funciona. O terapeuta não vai discutir se funciona ou não naquele momento. Porque se ele está fazendo, está funcionando no curto prazo. Só que a intervenção dialética aqui é ampliar o tempo. E aí, eu gosto muito de usar a imaginação. A gente pode pedir para o paciente, tá? Vamos imaginar que isso continue sendo a única estratégia pelos próximos 5 anos. Como que vai estar a sua saúde? E seus relacionamentos? O que isso está impactando? Essa pergunta não acusa, não está invalidando. Pelo menos, eu percebo que não. Não sinto um tom de ameaça nesse tipo de pergunta. É só um convite para o paciente a pensar em consequências de longo prazo, criando espaço interno para conseguir buscar novas alternativas. Então, é uma forma de ajudar o paciente a sair do agora impossível e caminhar em direção a escolhas que são mais alinhadas com uma vida que vale a pena ser vivida. É conseguir enxergar o todo, é conseguir viver mais forte com os seus valores. Enfim, pode passar. Ativando a mente sábia. Ativar a mente sábia é também uma estratégia da dialética, porque o que ela busca ali é integrar 2 opostos. Emoção e razão. Ela é a dialética, traz a dialética, assim, de uma forma, acho que mais fácil de entender. Pelo menos eu consegui entender mais a dialética a partir da mente sábia. Porque quando o paciente está muito ativado fisiologicamente, não adianta discutir lógica, não adianta discutir consequência. Eu preciso reduzir a ativação do corpo. Então, a intervenção aqui começa, por exemplo, com pausa, com respiração. A gente cria ali um espaço de impulso e ação. Então, a mente sabe esse espaço antes do impulso, ou antes da ação. Por exemplo, né? Tentando exemplificar isso. Eu preciso fazer algo agora. O terapeuta pode intervir. Tá, peraí, vamos pausar por 30 segundos? Respira comigo. Só depois dessa regulação inicial é que a gente consegue acessar as 3 mentes. Que é a mente emocional, racional e aí a mente sábia. É a verdade de cada lado. O que sua mente emocional quer agora? Ela quer X. O que a mente racional diria? Y. Se essas duas pudessem conversar, o que a mente sábia te diria nesse momento? Uma coisa que eu gosto de usar é o que uma amiga, né? Eu sempre uso isso, uma amiga de uma paciente falaria. O que você falaria para uma amiga? Que é uma estratégia também. Deixa eu ver o que vocês estão falando, que agora eu fiquei curiosa. Jorge está... Tava brincando com o Jorge, porque tem esse conceito dentro da DBT, né? De mente sábia, mente racional. Eu já vi também sobre mente adicta.
E aí, bom, o Jorge ele é um amigo, um parceiro behaviorista, bastante behaviorista. E aí tem toda aquela história, né, da crítica ao mentalismo, do Skinner e tudo mais. E aí, pô, não me segurei, tive que brincar. Enfim, pode seguir, desculpa interromper a aula. Vocês me desconcentraram, Jorge. Tá. Mas, enfim, é isso. Fortalecer a mente sábia é conseguir também equilibrar os dois opostos, né? Que é a mente racional e a mente emocional. É pensar mesmo, se essas duas pudessem conversar, o que essa mente sábia te falaria agora, nesse momento? A mente sábia, ela não vai eliminar a emoção, não vai eliminar a emoção ali, vai aceitar aquela emoção e não vai ignorar a razão. Ela vai criar essa síntese entre as duas, que vai ajudar o paciente a escolher uma ação mais efetiva. Ok, tá fazendo sentido aí? Tá vendo vocês? Tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é apresentar e tô acompanhando, tentar acompanhar o chat. Enfim, ela fala sobre também pegar os limões e fazer uma limonada, né? Ela parte de um princípio importante, que nem tudo o que acontece pode ser mudado, mas tudo pode ser usado como aprendizado. Mais uma vez, né? Vocês devem estar achando super repetitivo, mas o terapeuta vai ajudar o paciente a aceitar o que ocorreu, sem negar a dor, sem entrar na autopunição. Eu vou aceitar que aquilo aconteceu e vou mudar. Vou fazer uma limonada. Isso é uma estratégia que vai reduzir a vergonha. E a vergonha, ela é uma emoção que ela desorganiza a gente. Ela é altamente desorganizadora. E transforma a experiência difícil em uma informação clínica, né? Quando o paciente consegue fazer isso, que é pegar os limões mesmo e fazer uma limonada ali, né? O paciente muitas vezes vai trazer isso, que tudo foi em vão, não está funcionando, a terapia não está funcionando, fiz isso de novo, enfim. A intervenção nunca é minimizar a recaída, mas também nem dramatizar ela demais, mas é fazer uma síntese dialética. Isso não era o que você queria, mas foi o que aconteceu. E aí, né, aceitação radical. Só que ao mesmo tempo, o que ela te ensinou? Como que a gente pode aprender com isso aqui? Eu estou ensinando meu paciente a não desregular totalmente por conta daquela recaída, daquilo que ele fez de novo. E a recaída, ela vai deixando de ser prova de fracasso para o paciente e passa a ser um dado para a gente. Um dado clínico, né? De como que aquilo está funcionando. É um dado para análise funcional. Então, gosto bastante disso. Então, a DBT, ela vai mostrando que uma recaída, ela não encerra o tratamento. Ela te orienta para o próximo passo. Ela vai te mostrando o que você precisa ali mudar, onde que a gente consegue mudar. Pode passar, por favor. A palavra-chave aí. Quer falar, Tom, por favor? Eu não sei como que vocês estão abordando a palavra-chave. Quer falar, Geise? A Geise já mandou no chat, galera. Sim, aí vocês coloquem a palavra-chave, que é síntese. Se vocês tiverem algum problema para assinar a lista de chamada, manda aqui para a gente, que a gente tenta te ajudar.
Ok. Perfeito, Laís. Acho que já podemos seguir. Pode passar, então, por favor? Então. Outra estratégia é permitir a mudança natural. Tá. Permitir essa mudança natural também é uma estratégia porque ela reduz a pressão. E reduzindo a pressão diminui a resistência. Então, quando o paciente ele sente que precisa mudar imediatamente, a terapia ela pode ser uma fonte de cobrança. A gente pode estar ali e isso pode ficar aversivo, né? E se está aversivo, trava o processo. Nessa estratégia, o terapeuta tira a exigência de mudança imediata e pede que o paciente observe. Por exemplo, o paciente traz, né? Ainda não consigo largar esse comportamento. Uma intervenção pode ser. Talvez por agora a tarefa não seja mudar. Talvez a gente possa só observar quando que isso acontece. Sem se julgar. A mudança pode vir depois. Claro que precisa de, né, uma psicoeducação sobre isso também. Mas é mostrar para o paciente que eu não preciso de mudança o tempo todo. Quero mudar ele o tempo todo. Eu não quero estar ali para cobrar do paciente uma mudança. Isso aí já está acontecendo fora da terapia. Isso acontece com ele o tempo todo. Então, aqui, o que a gente faz é um convite. E convite gera acolhimento também, né? Eu tiro a pressão do paciente, ele começa a perceber o padrão, o gatilho, a função daquele comportamento. E aí, a mudança que a Marcia entende é que a mudança ela vai emergir ali, naturalmente. Porque isso passa a ser uma escolha mais consciente, não uma imposição. Não quero mudar ele a qualquer custo. Porque não é fácil mudar ninguém. Não é fácil. Mudança comportamental é muito complexa. Na DBT, aceitar o momento atual é, às vezes, o primeiro passo para conseguir transformar ele. Pode passar. Bom, então, em resumo, assim, a gente avalia os opostos, a gente sustenta isso, sustenta esses paradoxos, e a gente vai criar a síntese. E aí aqui eu trouxe, não sei se está muito bom para vocês verem, mas aqui são 2 exemplos também das fichas, né, que a Marcia traz no manual do paciente. São fichas que vão ajudar o paciente a levar a terapia para além dos 50 minutos. E ajuda a gente como terapeuta a conseguir aplicar isso. Né? Então, ali tem o checklist das dialéticas. Então, ele vai colocando ali, o paciente vai colocando o que se ele conseguiu, né, na prática cotidiana dele, ele vai registrar situações em que eu considerei os 2 lados, em que eu evitei extremos e fui para o caminho do meio. Usei a metáfora, usei a mente sábia, usei a aceitação. Ele está entendendo o que ele está fazendo. É importante, né? A nossa prática ensina para o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Então, ele está entendendo o que ele está fazendo ali.
Será que eu usei agora a mente sábia? Será que eu usei aceitação? Isso faz com que ele reforce aquele comportamento. E fica mais fácil dele trazer para a gente nas sessões. Ele vai avaliar o quanto que aquilo ajudou, quanto que aquilo impactou nas suas relações interpessoais, nas suas emoções. Ele vai identificar também quando ele não conseguiu ser dialético. Ele vai registrar situações em que ele ficou rígido, em que ele agiu nesse lugar de tudo ou nada, né, dicotômico, e o que aquilo impactou. Isso é para a gente reforçar o que a gente faz na sessão. Então, percebe a importância dessas fichas? Vocês conseguem perceber o quanto que é importante essas fichas e quanto que isso pode ajudar na prática clínica? Ok. Enfim, caso clínico. Bom, eu trouxe um caso clínico. Mariana, 26 anos, tem transtorno de personalidade borderline, relata episódios frequentes de autolesão, depois de conflitos interpessoais, principalmente por medo de rejeição. Após uma briga com o parceiro, ela se cortou, chegou na sessão dizendo: sou fraca, isso nunca vai mudar, é a recaída, né? Não consigo, por mais que a gente trabalhe aqui, não consigo mudar isso. E aí, o terapeuta pode começar aí avaliando de forma dialética. Eu vou explorar ali a função daquele comportamento. Vou mostrar para ela. Isso tá fazendo super sentido no que você tá fazendo. Tira esse super aí. Mas tá fazendo sentido no seu contexto. Isso tem alguma função. Vamos tentar perceber ela? Vamos explorar juntas? Esse corte, ele fez o quê? Ele aliviou a dor no curto prazo. Tava ali nervosa. Isso é um gatilho para mim. Me despertou emoções ruins, desagradáveis, não consegui tolerar. E aí, me cortei. Esse corte, ele me aliviou. Mas depois eu fiquei me sentindo culpada. Piora o relacionamento, né? Então, eu vou trazer a função do comportamento. Alivie custos disso. Né? A função dele, o custo disso a longo prazo. Depois, eu posso penetrar no paradoxo. Querer mudar e não conseguir agora. Então, percebo que ao mesmo tempo que você quer muito parar, essa dor, ela fica muito insuportável quando ela aparece. Essas duas coisas são verdadeiras. Para reduzir a resistência, pode. Alguém quer falar? Veio um barulho aqui, não sei se alguém abriu o microfone. Tá. Para reduzir a resistência, posso usar uma metáfora. Posso falar da onda, né? De atravessar a onda. Metáfora tem várias. A marcha traz várias. Quando a Mariana diz, né? Talvez eu precise me controlar o tempo todo. O terapeuta pode ser um advogado do diabo, defendendo o extremo dela de forma estratégica. E não vou usar aqui para... Não sei como... Deixa eu pensar, alguém quer falar como faria isso? Como advogado do diabo? Me ajudem aí. Não sei, vamos
pensar que, eu não devo sentir isso agora, não sei o quê. Aí o cara vai lá e fala, você não pode sentir nenhuma emoção desconfortável nunca, em nenhum momento, em nenhum lugar, com ninguém. E ela pensa, não, peraí. Acho que tem situações que precisa, né? Isso aí. Sim. Quando ela traz também, talvez eu precise me controlar o tempo todo. Ele pode trazer. Você precisa se controlar o tempo todo. O tempo todo você tem que ficar hipervigilante. Ela pode trazer, por exemplo, nossa, mas isso me gera muito cansaço mental, cansaço físico. Será que não era melhor eu fazer, enfim, não sei, tentar uma síntese aqui para vocês verem como que é difícil. Jorge, quer falar, não? Oi. Outro exemplo de advogado do diabo, eu tenho um para autolesão, para emoção eu não tinha, não. Pode falar. Pode ser? Cara, então, é porque eu fiquei com o cara com esse negócio de advogado do diabo, e aí eu fui dar uma olhada no livro de DBT, né? Aí eu dei uma revisada e ele tem um exemplo muito bom, assim, que então eu entendi. Então, de fato, seus comportamentos autolesivos, eles melhoram sua questão emocional, eles resolvem o seu problema, ele tá ali sempre à exposição, você faz isso durante anos, então não vejo motivo para você mudar, assim. Então, por que você mudaria esse comportamento se ele deu tão certo até agora? E geralmente termina com uma pergunta, justamente, para dar esse espaço para a dialética, para a pessoa contra-argumentar. A pessoa, a partir disso, ela já, não, mas aí eu tô fazendo, mas isso é mal, não sei o quê. E ela mesma consegue dar argumentos. Aí você trabalha com essa dialética, beleza, você trouxe isso, aí você começa a trabalhar isso, eu achei muito legal. Perfeito. Muito bom, Jorge, obrigada. Fala, Priscila. Eu ia falar pelo direito, que o advogado do diabo seria tipo um promotor que ele tipo contra-ataca, né? Ou seja, mas o Jorge, como ele leu o livro, né, fez mais sentido, né? Ele validou o sentimento da pessoa, o comportamento, para depois questionar. Então, acho que está mais dentro dos princípios da DBT, né? Eu acho que é mais ou menos o questionamento socrático, né? Utiliza aquela questão das perguntas certas, né? Para questionar, né? É isso? Exatamente. Eu acho que me remete também muito ao diálogo socrático, o que também é um desafio para mim, né? O advogado do diabo, ele traz exatamente isso. Eu quero que o paciente chegue à conclusão, eu não quero dar a conclusão para ele. Eu fiz um curso rápido desse negócio de questionamento socrático, assim, que não é perguntar por perguntar, ter as perguntas certas para chegar, para questionar, para realmente a gente chegar num denominador comum para alcançar o objetivo. Porque perguntar por perguntar fica muito solto, muito vago, né? Exatamente. Por isso tem que ter muita cautela. E aí, a conceitualização bem feita, ela ajuda nisso também. Aí eu perguntava, isso eu acho que podia ser no final, né? Então, a TBT também utiliza a conceitualização cognitiva, né? Só que ela tem a conceitualização dela. Modelo próprio, né? Modelo próprio. Eu tô vendo aqui, tá nos comentários que citaram aqui a conceitualização, né? Sim. Que é difícil também. Né? É porque envolve muito essa questão dessa regulação de humor, né? Acho que fica complicado, né? Aí tem aceitação, mudança, questionamento socrático, então não é uma coisa... E aí, como é que fica a relação terapêutica na TBT? Priscila, eu só vou pedir pra gente deixar essas perguntas pro final. Você pode mandar no chat, que a gente guarda? Claro. Beleza, aí a gente segue. Vou até desativar aqui. Show, valeu. Obrigado, tá? Tá, aí a gente usa aí o advogado do diabo. Jorge me ajudou. Priscila, né? Priscila também. Depois a gente pode ampliar o horizonte com extensão, perguntando como que seria manter essa estratégia por anos, né? Trazer uma realidade temporal mais extensa. E aí ela vai ser obrigada a pensar se quer continuar daquela forma, né?
E diante de uma ativação intensa, está muito ativada, o terapeuta ativa a mente sábia, regulando o corpo, integrando a emoção, a razão. Eu aceito o que eu estou sentindo, mas eu posso tomar uma decisão mais funcional diante disso. Eu posso equilibrar esses dois polos opostos, emoção e razão. Eu posso ver a verdade de cada lado e encontrar algo que vai ser mais funcional. Após uma recaída, o terapeuta propõe fazer uma limonada, transformando o episódio em aprendizado sobre os gatilhos, o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu, o que a gente pode fazer diante disso. Deixa eu ver. Tá. E, por fim, reduz a pressão com estratégia de permitir a mudança natural. Eu posso pedir para a paciente, para a Mariana, só observar isso antes de mudar. Pode parar um tempo para observar isso. Precisa mudar agora de imediato. Não estou cobrando essa mudança rápida dela. E nem espero. Às vezes o paciente fica com medo de desagradar a gente. Então é importante a gente mostrar isso, que a mudança vai acontecer, mas, né, a gente pode primeiro observar. Eu não estou cobrando. A gente não pode soar mais como uma cobrança. Eu tentei trazer aqui, né, um caso, e colocar um pouco dessas estratégias, e mostrar como que a dialética, ela não é uma técnica isolada. É o chão da DBT, né? É o modo de conduzir a terapia. Pode passar, Tom? Ficou claro? Alguém quer pontuar algo? Aqui. E aí, aqui tem um resuminho, né? Aí, trazendo a ideia central de tudo que a gente viu hoje. A dialética, ela é uma forma de pensar, de escutar, de intervir na clínica da DBT, e que é muito importante para a nossa clínica, né? E aí, ao longo da apresentação, aí, a gente viu que o trabalho dialético sustenta 2 movimentos ao mesmo tempo. Então, isso que eu queria que vocês saíssem daqui sabendo. Que eu posso validar a experiência do paciente sem reforçar para ele comportamentos que machucam. E ainda assim, promover mudanças. Sem validar a dor que está ali, a dor que existe. Aquela dor tem um porquê, né? Aquele comportamento tem um porquê. Então, isso vai aparecer quando a gente avalia a função daquele comportamento, quando a gente nomeia esses paradoxos, dá nome para essas coisas, quando a gente usa metáfora para o paciente entender melhor, para ele conseguir ver aquilo de uma outra forma. Quando a gente consegue ativar a mente sábia do paciente. E até, né, de forma estratégica, ir entrando como um advogado do diabo mesmo. E na prática clínica é importante que a dialética, ela é a parte que vai destravar a rigidez. São pacientes muito rígidos. E rigidez é algo que empobrece a nossa vida. É algo que causa sofrimento. A gente se apega a um ou outro. E a gente pode juntar os dois. Então, a dialética é o que vai tirar o paciente dos extremos, né? Ou eu aceito ou eu mudo. Não tem como eu aceitar e mudar junto. Não tem. Para ele, aquilo não faz sentido. Você vai mostrar através de metáfora. Através do seu trabalho ali com ele.
bem feita. E a Marcia traz isso muito bem. Traz o que ela quer da DBT, ela traz muito bem nos livros dela. Né? Ainda que seja muito difícil aplicar. Que é algo, até porque é algo novo também, né, para a gente. Tá, então é mostrar, né, trazer sempre essa ideia para o paciente de que ele pode aceitar o que ele sente. Eu estou aceitando ele aqui, assim, desse jeito. Mas ainda assim, eu sei que ele pode fazer algo diferente. E ainda assim, ele pode fazer algo diferente. Então, o ponto muito importante também é que a dialética protege a aliança terapêutica. Tá? O paciente ele vai se sentir compreendido, ao mesmo tempo que você está dando esperança para ele. Você está falando, você pode mudar, eu estou aqui, pegando na sua mão. É igual a Marcia fez, né? Eu vou sair daqui e vou tirar todo mundo desse inferno. É isso, a pretensão dela é essa. E é isso que a gente quer passar para o paciente. Né? Eu compreendo tudo que você está passando, tudo que você sente, tudo que aconteceu, todos os seus comportamentos. E eu valido eles, sem reforçar. Mas eu posso te desafiar, eu sei que você é capaz. Né? Acho que é isso, assim, que eu queria. É sempre entender que a gente não está para resolver conflito. É como que a gente pode sustentar isso. É como que a gente pode aprender a se mover dentro dele, porque a realidade é essa, é de opostos. A gente sempre vai ter conflito, mas a gente sempre vai conseguir tirar algo dali, mudar algo. É sempre se perguntar, o que eu ainda não estou vendo? Porque tem algo que a gente ainda não está vendo. As coisas mudam o tempo todo. Então, eu espero que essa introdução sobre a dialética da DBT tenha trazido mais clareza para vocês, tenha despertado principalmente curiosidade para continuar estudando aí a DBT. E é isso, agradeço pela escuta e quero saber se tem alguma dúvida. Parabenizar você, Laís. A aula foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Vocês estão me ouvindo certinho? Sim. Então, tá bom. Durante a sua apresentação, né, foram surgindo algumas dúvidas e como a gente combinou, fui guardando e agora no final eu vou trazer para você as dúvidas que surgiram. A primeira dúvida foi: como o terapeuta utiliza intervenções dialéticas durante a sessão? Como que ele utiliza as estratégias dialéticas? Intervenções dialéticas, estratégias dialéticas durante a sessão. É um pouco do que eu trouxe no caso clínico, né? Eu não sei se essa pergunta foi antes, se ainda mantém essa pergunta. Foi antes. Foi antes. Mas quem perguntou, ainda não está claro? Como que não está claro? Como que eu posso elucidar isso aí? Tá claro agora? Acho que foi a DM que perguntou. Ela disse que ficou claro. Foi a DM Advocacia que tinha perguntado. Ela disse que foi antes e agora tá claro. Posso passar para a próxima? Pode, por favor. Tá bom. Pode-se afirmar que o coração da DBT, que é o coração da DBT, compreensão sem permissividade? Compreensão, compreender sem ser permissivo. Então, pode acho se que afirmar. pode ser afirmado. O que você acha, Tom? Acho que sem permissividade, não sei. Creio que sim, porque quando você fala de compreensão, você fala muito de validação, aí dá para pensar, né, no paradigma da aceitação e tal, mas sem permissividade. Então, não é bagunça, né? A gente também possui regras e a gente respeita elas, né? Imagino que sim, imagino que sim. É Eu isso. entendi por esse lado também. Sem validar aquilo que é inválido, né? Sem reforçar comportamento. Agora para a próxima.
O que acham desse comparativo? Excesso de aceitação vai gerar estagnação e excesso de mudança vai gerar invalidade emocional. O que eu acho desse comparativo é meio que o que ela traz, né? Isso. Quer que eu repita? Pode repetir, por favor. Tá. Excesso de aceitação vai gerar estagnação e excesso de mudança vai gerar invalidade emocional. Exatamente, é exatamente isso, né? É você ir para os opostos. Se eu ficar muito excessiva ali, aceitando tudo que o meu paciente traz, teve até uma polêmica no TikTok, não sei se vocês chegaram a ver, mas falando sobre, porque terapia, a gente não muda ninguém, porque tudo que eu falava, minha terapeuta estava, tá bom, é isso aí, não, faz sentido. E realmente não provoca mudança. Excesso de aceitação vai gerar estagnação. Só que ela é importante. Para ter mudança, eu preciso antes aceitar, eu preciso entender qual que é o contexto daquele paciente, por que aquilo está acontecendo, né? Porque tem uma função daquilo, tem um porquê daquilo. E aí, quando eu consigo aceitar e trazer isso para ele, e ser empática, né? Eu consigo fortalecer minha relação terapêutica, ele consegue encontrar um lugar que ele pode falar, não, alguém me entende, mas tá me dando esperança que eu posso mudar, que vai junto comigo. Ótimo, perfeito. Próxima pergunta. Como a dialética ajuda os pacientes com desregulação emocional? E ajuda os pacientes com desregulação emocional. Como? E eu vou pensar para explicar. O paciente, ele vem, né, desregulado, ou você pode aceitar aquilo que ele traz, aquela emoção ruim, ele precisa aceitar aquela emoção ao invés de lutar contra ela, né? E tentar encontrar outras formas de lidar. E aí a Marcia traz habilidades, né, de regulação emocional que não seja prejudicial. Então, ao mesmo tempo que eu aceito que ele pode ter raiva, eu ajudo ele a aceitar isso, né? Porque muitas vezes o paciente quer tirar aquela emoção, e a gente não consegue tirar uma emoção. A emoção ela é importante. Por que ela é importante? Como equilibrar ela? E a dialética ela vai trazer esse equilíbrio, né? Eu posso aceitar isso, é importante essa emoção, o que mais que ela está trazendo de informação? Essa emoção por si só. Vamos analisar ela. Ao mesmo tempo que eu posso trazer outras habilidades. Eu posso mudar a forma como ele se relaciona com aquela emoção, que pode estar sendo prejudicial para ele. Fez sentido aí? Fez bastante sentido. Próxima pergunta. Qual a explicação do porquê os pacientes DBT tendem ao pensamento dicotômico? Boa. Muito boa. Vou tentar explicar. Por que eles tendem ao pensamento dicotômico? Eles têm essa tendência. Por quê? Pode falar, João. Eu não sei se está certo aí, ela pode até complementar, mas eu tinha lido que tinha muito a ver com a teoria biosocial. A pessoa tem uma sensibilidade biológica, mas ela vive num ambiente validante. E aí a única forma dela conseguir lidar com as situações é acabando quando ela não aguenta mais e é muito extrema. Fico pensando se seria algo nesse sentido, né? Porque não tem dialética, é sempre algum extremo. Uma pergunta muito boa. Eu acho que faz sentido o que o Jorge falou, né? Que a teoria biosocial, ela traz essa ideia de que é um paciente que já vem com uma vulnerabilidade biológica, ele já vai sentir aquilo com mais intensidade, ao mesmo tempo que tem um ambiente que é super invalidante. Então, ele já está em um oposto, né? Ele sente tudo demais
ninguém consegue entender ele, ninguém consegue compreender ele, e ao mesmo tempo, tem um ambiente que está invalidando, está colocando ele, não está acreditando naquilo, aquilo não é possível. Então, ele vive sempre nesse... Por isso que muitas vezes eles até dissociam, né? Que eles estão andando só em opostos mesmo. Poxa, eu tô sentindo tudo aquilo, mas ninguém tá entendendo nada que eu tô sentindo. Isso não faz sentido para mais ninguém, eu sou muito inadequado. Porque o que reforça ali para mim é que é o tempo todo esse ambiente invalidante. Fez sentido aí? Completou o que o Jorge disse. Não sei se isso está muito certo, mas a gente tentou. Se alguém tiver uma outra resposta. Fez sentido, sim. Posso ir para a próxima? Pode. Pode? Avaliação dialética é igual à aplicação clínica de análise funcional ou tem alguma diferença? A análise dialética, avaliação dialética. Isso, avaliação dialética. Não é a mesma coisa, mas elas são complementares, né? Você está vendo ali, você está querendo acessar a dialética ali mesmo, né? Explorando a função do comportamento, você pode mostrar, então ela pode se complementar a cadeia, né, funcional de comportamento, mas ela seria uma forma de você atuar ali. Eu acho que é muito para complementar uma outra. É para você fazer ali, acessar isso, talvez seja para acessar isso no dia a dia, né? Como que eu posso ver, tá, isso está me fazendo mal, como eu consigo entender que esse corte vai fazer comigo agora, a curto prazo ele me gera um alívio, mas a longo prazo, o que ele está me causando? Então, é uma forma de eu simplificar aquela análise funcional que eu já fiz ali dentro do consultório, com a minha terapeuta. Faz sentido aí? Fez. E agora, por último, tem alguma técnica para desregulação emocional? Tem, para regulação, né? Para regulação emocional, verdade. Tem várias. Deixa eu ver se eu acho aqui uma... Eu estou aqui com o manual. Só para mostrar para vocês como que vem no manual. Habilidade de regulação emocional. Tem a TIP. Tem STOP. Tem várias, assim. Deixa eu ver se... E tudo isso, assim, eu vou deixar o PDF do manual para vocês verem, porque ele é muito completo. Eu não estou conseguindo achar. Mas tem, assim, inúmeras fichas de regulação emocional. Ó, eu consegui aqui uma... Essa eu, inclusive, não conhecia. Vou ver se eu consigo compartilhar. Pode tentar apresentar? Então. Pode sim. Calma aí, não entendi. Você quer apresentar ou eu apresento? Eu posso apresentar? Claro, Vai, claro. Tibi. Posso tirar aqui. Pronto. Eu coloquei aqui, tá vendo? Ela vem assim, fichas de regulação emocional. Essa aqui eu não conhecia. Tem inúmeras. Acumulando emoções positivas, curto prazo, construa experiências positivas agora. Eu queria achar umas que eu conhecia mais, mas eu queria mesmo que vocês pudessem ver como que é
esse material. Ele é bem completo, tem inúmeras fichas, não só de regulação emocional, mas como de habilidades Interpessoais, né? efetividade interpessoal, enfim. Ah, eles querem saber o que livro? Eu posso mostrar no final, porque tá nas referências, né? Sim, Dos slides. Vou mostrar a galera. É um grandão, né? Tem quantas páginas? 430? Ah, nem parece tão isso grande, tem mas muito. ele é enorme, tem muita ficha. Vou mostrar, pessoal. Bom, dá para vocês se divertirem aí, porque tem muita coisa bacana. É bem, muito autoexplicativo, né? Muito didático. Show. Deixa eu... Ah, beleza. Vou mostrar aqui pro pessoal o livro que o pessoal tá pedindo. São dois, né? Eu não sei qual que a Laís usou. Geralmente eu pego esse aqui do terapeuta. Vendo esse vermelhinho aqui, ó. Então, treinamento de habilidades em DBT, manual de terapia comportamental dialética para o terapeuta. Também tem o para o paciente, que é o vermelhinho e o branquinho. Esse aqui do meio também é muito bom. Tem bastante caso clínico aqui, né? Excelente ele. Interessante. Acho que... Tem mais dúvida? Acho que não, né? Não, as dúvidas acabaram. Foram só aquelas. Beleza. Então, gente, brigadão pela presença, tá? Quem tá aqui, poxa, eu sei que não é fácil. Dia 18, semana que vem já é Natal. Então, agradeço a presença de todo mundo. A aula encheu bastante, eu vi mais de 50 pessoas, eu sei que não é fácil, então agradeço de coração. Quem tá vendo no online gravado depois, eu agradeço a confiança, né, de estar aqui assistindo a aula e tal, indo além, né, do que a faculdade muitas vezes proporciona pra gente. Nas férias, né, então assim, é um esforço de vocês que tem que ser validado, por assim dizer, né. Agradeço também a Laís, que, cara, para além de uma psicóloga incrível, é uma grande amiga. Curiosidades, fun facts. A minha primeira aula que eu dei, eu já dou aula há algum tempo, foi com a Laís lá no C2. Aí ela depois entrou para a Liga, a gente deu aula no mesmo minicurso, agora está aqui na ATC também. Então é muito interessante, assim, é uma pessoa que eu admiro bastante, em termos de profissionais, também em termos de pessoa. É uma pessoa que é muito ativa, está sempre lendo a Bíblia, caminhando, correndo, tá em... Uma hora você vai ver ela tá no Rio de Janeiro, depois tá em Minas Gerais? Acho que é, né? Minas, São Paulo, Tá sempre viajando, tá sempre em congresso, enfim. 3. Então é uma pessoa que, assim, podem seguir, entendeu? É uma pessoa que eu recomendo paciente, assim, de olhos fechados e é isso, sabe? Tenho certeza que vai E, deslanchar. gente, a Cris aqui falou, né, que ela sentia que as aulas foi ótima, que ela não conhecia nada de DBT e hoje sente que já deu um passo. Nossa, isso pra gente, a gente lê isso assim, deixa o coração bem quentinho, porque o mini curso já foi ali mais pro final do período, mas a gente se esforçou bastante para trazer o melhor para vocês e ver que vocês gostaram, isso é maravilhoso. E DM Advocacia, pelo amor de Deus, não precisa se desculpar. A gente está aqui para isso, para aprender com as perguntas. Um pergunta, outro responde, e assim a gente vai aprendendo. Não precisa se desculpar de maneira alguma. E muito obrigada, gente. Reforço o que o Thor já falou. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente é muito grata, realmente. Obrigada, Laís, mais uma vez. Não a conhecia, mas agora adorei, amei a aula. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. É isso, gente. Tchau, tchau. Boas festas. E agradecer também por todo mundo que esteve aqui, por vocês, por terem me chamado, me convidado. Enfim, foi muito legal, muito importante a participação do pessoal. Muito obrigada, é Priscila, né, da DM Advocacia. Não tem que pedir desculpa, isso é tão importante, né, das pessoas interagirem, foi essencial. Muito obrigada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Sim. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boas festas. Vou parar aqui a gravação. Boa noite. Vai tirar foto? Eu esqueci. Vai tirar foto? Pode tirar.